nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta muito contemporânea, muito atual, sobre inteligência artificial. Mas antes, queria lembrar vocês que quem quer aumentar a inteligência e a desinteligência artificial e natural deste canal, pode clicar aqui no botão chamado Apoia-se. Mas vamos lá, açaí do Chuck. Professor, você pode falar sobre inteligência artificial ocupando lugares humanos? Por exemplo, a app que faz a leitura do choro de bebê, se é de fome ou frio, pessoas se relacionando com o IA. A pergunta não está muito clara talvez, mas queria que você comentasse um pouco sobre essa temática. Muito obrigado e longa vida ao canal. Contra-controle. Imagina quando a inteligência artificial mudar essa relação com a morte. Já tem pessoas dando vida a bebês falecidos. Em breve, Enlutado poderá, através da IA, falar com falecidos. Aborde esse assunto, Dunkers. Tudo bem. Bruno de Souza. Professor Dunker, faz um vídeo falando sobre inteligência artificial e psicanálise. Muito interessante. Ou seja, se uma inteligência artificial poderia, em que termos, substituir a função, né, de um psicanalista. Tem aí os apps de saúde mental que estão apontando nessa direção. Será que sim? Será que não? Isabel Gervitz. Olá, meu nome é Isabel Gervitz, sou psicanalista e gostaria de ouvir do professor Dunker o que ele pensa acerca do avanço de inteligências artificiais como o ChatGPT. Um dispositivo como esse poderia vir a substituir um analista lacaniano? Opa, boa pergunta. PS, falo do analista lacaniano, pois me pergunto se a formalização matemática de Lacan, a ideia de um analista que se dessubjetiva para ocupar essa posição e inconsciente estruturado como linguagem poderia abrir espaço para essa substituição do analista pela inteligência artificial. Ok. Gil Wallace, onde anda você, Gil Wallace? Olá, querido professor, uma pergunta. Sabemos que uma inteligência artificial como o ChatGPT não é um ser humano. Mas se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, se o sujeito é sujeito à linguagem e o ChatGPT é capaz de produzir linguagem como humano, ele não poderia ter algum tipo de subjetividade? Pergunta mais ainda sharp, né? Cabeluda. Paulo Victor. Professor, poderia dizer um pouco sobre inteligência artificial e como isso pode impactar na área tanto da psicologia quanto da psicanálise? Como psicanalista, pesquisador da área, tenho visto pouco ou nenhuma procura ou conversa sobre o assunto. E com o lançamento do ChatGPT e outras plataformas e preditores, algumas funcionalidades e resultados começam a beirar nas noções que temos de nosso campo de estudo. Além disso, já se discute sobre a predição de doenças mentais realizadas por inteligências artificiais, uma realidade próxima com resultados melhores que de humanos, né? O que pode impactar diretamente algumas áreas de atuação do psicólogo e do psicanalista, né? Eu acho super legal, super pertinente todas essas colocações, né? Vou tentar fazer um popurrí assim, de encaminhamentos dessas questões, começando por lembrar, né, que o Lacan tem uma proximidade com o início dessa conversa, né? Lá nos anos 50, quando estavam se desenvolvendo os primeiros programas, né, a máquina de Turing, o Wiener, né, falando sobre as inteligências artificiais no quadro da cibernética. Então tem capítulos do Seminário 2 dedicados à cibernética. E lá, aliás, a partir de um professor de economia chamado Guilbault, o Lacan já estava pensando que há uma proximidade entre a análise de discurso e a teoria dos grafos, né, que hoje, contemporaneamente, é usada, né, de forma extensa nos algoritmos. O seu texto que abre os escritos de 66, né, sobre a carta roubada, é um trabalho, né, que comenta esse conto do Edgar Allan Poe, esse conto
muito fundador do gênero do romance policial, onde a carta é roubada, mas ela está, enfim, à mostra, onde a gente tem um modelo de estrutura, né, entre o rei, a rainha, o ministro e a carta na primeira cena. Então a estrutura precisa de pelo menos 2 tempos, e no segundo tempo é o Dupin, é a rainha, é o policial, o ministro e a carta, e como as funções, né, nos lugares vão sendo alteradas pela mudança do personagem ou do elemento que ocupa, né, esse lugar na estrutura. E esse texto, que é um texto magnífico de comentário e apresentação, né, do pensamento estrutural, ele é complementado por um anexo feito em 66, introduzindo depois, portanto, na época da publicação do conjunto dos escritos, onde aí sim há todo um trabalho com a rede de arado e com a tentativa de mostrar como o inconsciente funciona como uma máquina de significantes, e que há regras, há leis de circulação internas, né, interna a partir da série. Série é a noção mais simples, é a noção primitiva que a gente vai ter, né? Série, matriz simbólica e grafo, né? É o sistema de circulação. São os 3 conceitos com os quais o Lacan tenta reaparelhar e pensar o que ele chama, né, de uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. O sujeito ali, nesse texto, ele é referido pela abertura e fechamento de parênteses. E as combinatórias que vocês têm entre as possibilidades do alfa, beta, gama e delta vão então determinar a incidência do sujeito ou a não incidência do sujeito. Bom, mas isso lá em 55, gente, é muito tempo atrás. Poucos analistas seguiram essa pista, né? Um que eu gostaria de recomendar para vocês, para quem tem interesse nessa matéria, é um holandês chamado Jean de Vos, né, que estudou os grafos na sua versão inicial do Lacan e os grafos hoje, tal qual são usados pelas inteligências artificiais. Tem uma pergunta aqui que diz respeito ao seguinte: ao uso da inteligência artificial para, vamos chamar assim, uso hermenêutico, para decifrar, decidir ambiguidades discursivas. A criança está chorando. Liga lá, é um choro de fome, é mais provavelmente um choro de dor, é um choro de frio, né? Isso tem que ver com leitura face, com alteração de padrões prosódicos, com pitch, com uma série e daqui a pouco, né, com movimentos oculares, né, em relação aos quais a gente tem pesquisas incríveis, né, pesquisas que mostram como a gente pode saber qual é a decisão que o sujeito vai tomar antes dele ter consciência da sua própria decisão. Então você monta lá um sistema, né, em que ele pode acionar botões e pela regulação da pupila e por eletrodos você então tem a leitura antecipada, né, quer dizer, antes ele dizer aperto A ou aperto B, a máquina é capaz de prever isso. Então esses usos hermenêuticos me parece que vão ser objetos aí de uma crítica, né? De como isso pode induzir e reproduzir preconceitos, né? Isso pode manipular estados de afeto. Isso já apareceu naquela pesquisa seminal feita pelo próprio Facebook, né? Produzindo postagens otimistas e obtendo votos no otimista, e produzindo postagens pessimistas e produzindo votos no pessimista. Então o potencial de indução política disso é muito forte, é muito grande. Logo, precisamos então estar mais assim advertidos de como o mundo digital ela não é pura contingência. Isso estava lá no conceito básico, né, que eu já mencionei, o conceito de série. O conceito de série envolve que a gente já tenha uma tradução da série a oposições muito simples, mais e menos, 0 e 1, como na linguagem hexa, né, na linguagem do binário. Essa redução pode não ser contingencial, né?
redução pode nos produzir versões de nós mesmos que apresentam funcionamentos e mapas, né, de nossas lógicas de decisão, principalmente. Eu acho que esse vai ser um tema-chave aqui na conversa no Porvir, que vão requerer talvez marcos regulatórios, algum controle, alguma advertência, né, para uso, especialmente quando você fala, né, na composição por inteligência artificial de imagens animadas, vídeos e reprodução de voz. O mesmo a gente poderia dizer com o uso da IA para, vamos dizer assim, manipulação de fantasias, né? Então a fantasia do Black Mirror, que a gente pode falar com um símile, né, com uma versão daquele que se foi, né? A gente pode calcular a partir de alguns dados iniciais o que seria aquele amor que a gente perdeu, aquela criança que a gente perdeu, aquele que se foi, ou seja, substituindo o trabalho de luto ou dando suporte para o trabalho de luto a partir de, vamos dizer assim, uma continuidade conjectural do outro. Essa continuidade, acho que muitos leem assim, então aí eu vou de fato conseguir substituir, né, por uma máquina aquela pessoa que eu perdi. Os próprios episódios de Black Mirror onde isso acontece deixam claro que não vai ser fácil se enganar, ou não vai ser tão fácil assim se enganar a esse respeito, porque isso implicaria a gente ter uma tecnologia ainda não disponível, que é a tecnologia de preservação e transporte da consciência. Quer dizer, eu conseguir colocar a minha consciência fora de mim. Eu sentir assim o meu corpo em outra posição, em outro espaço-tempo, como a promessa, né, assim, do grupo Meta, né, ou do metaverso, parece indicar assim que seria possível, né? Não sei, mais provável que a gente tenha alguns problemas, vamos dizer assim, mais simples do ponto de vista tecnológico, como, por exemplo, por que o Google, o óculos Google não funcionou, né? Quer dizer, caro por um lado, mas por outro, a gente ainda não passou do thumb, né? Do dedão para o que parece ser a próxima geração, que é a comunicação por piscar de olhos, por movimentação ocular. A gente não está treinado para isso. Pode ser que seja uma próxima linguagem chegando aí. O que a gente sabe é que exposição a telas para crianças muito pequenas não faz bem, né? Compromete o desenvolvimento psicomotor, produz uma propriocepção alterada, né? A relacionalidade fica também algo prejudicada. Com relação à hipótese de que isso poderia ou substituir um psicanalista ou ajudar um psicanalista, né? Quer dizer, se a gente tivesse uma espécie de gravador contínuo, né, que vai produzindo, por exemplo, a captação de significantes que se repetem, né, a captação de acordes significantes que se repetem, a captação de elementos prosódicos, respiração, a análise de usos de certas funções que a gente sabe serem assim cruciais para o posicionamento do sujeito, como a relação entre enunciação e enunciado, né? E a função dos shifters, dos embreantes, né? Se a gente tiver e dispuser de um bom catálogo, um banco estruturado de dados sobre fantasias, sobre narrativas históricas, sobre, por exemplo, né, o impacto e o reconhecimento de situações traumáticas, então por agregação de traços, isso tudo eu acho que vai acontecer. Um pouco como assim, hoje já tem várias pesquisas que comparam diagnóstico psiquiátrico feito por um médico e diagnóstico psiquiátrico feito por uma máquina. E a máquina ganha, né? É como um jogo de xadrez.
Ou seja, quanto mais manualizável for o procedimento, quanto mais formal for o procedimento, mais ele pode ser assim substituído. Mas, no fundo, isso poderia alterar um pouco o que o Lacan chamou de a tática dentro do tratamento, né? Vamos lembrar que o tratamento pode ser pensado do ponto de vista só política, que é a ética mesmo da psicanálise, portanto do desejo de analista, da estratégia de transferência e da tática, a tática do domínio da interpretação, das intervenções e etc. E eu acho muito provável que isso desenvolva um IA capaz de detectar sinais de resistência, né? Pontuações, silêncio, extensão de resposta, isso é plenamente assim possível. Mas veja, de novo, o que fazer com isso? Ou seja, são informações que se você acoplar no braço da poltrona, né, um pouco como o Capitão Kirk, tinha lá as coordenadas que podem ir te dizendo, né, fazendo uma análise automática de discurso, introduzindo uma coisa nova na escuta, que é uma memória biônica, né, uma memória, vamos dizer assim, não feita de esquecimentos. Isso colocaria em pauta talvez uma potencial diferença entre Freud e Lacan, né? Porque pro Freud havia essa recomendação: não anote as sessões. Não é porque você só vai perder a atenção, né? Tirar o foco do que o paciente está dizendo. É que ao anotar você vai construindo relações que são e se tornam de fato assim compulsórias, obrigatórias. É um pouco, você monta um modelo e quando você monta o modelo, os pregos começam a se ajustar àquele modelo, a realidade começa a se ajustar àquele modelo. Isso a gente experimenta na escuta clínica, né? Quer dizer, são constelações que vão se formando, né, de relações significantes que você acaba tendo que escolher um caminho, né? Direção da cura, os princípios do seu poder. Né? Escolher um caminho é algo que tem que ver assim com o ato analítico, mas também com uma certa experiência, com um certo cálculo, né? De para onde e em que nível agir, né? Com o paciente. E essa tomada de decisão eu acho que vai ser mais difícil o ChatGPT fazer por você e pode ser catastrófico se a gente começa então a confiar nesse tipo de navegador, vamos chamar isso de navegador discursivo, para tomar decisões. Mas a gente pode dizer assim, há pesquisas que se você pensar que elas podem ajudar, né, a ampliar a escuta, eventualmente é como o correlato da ayahuasca, das substâncias que você administra para poder ter acesso a experiências que ficariam fora da análise sem isso. Mas isso apostaria num encaminhamento metodológico que a gente, aliás, concorde com que muitas coisas a gente vem fazendo na USP, que é de pensar que o método de investigação em psicanálise, né, não o método de tratamento, o método de como a gente faz pesquisa, né, a Forschung, não a Methode, né, ela tem dentre os métodos de pesquisa, está mais próximo da análise de discurso. Né? O que a gente tem em vista, então, é que talvez daqui a pouco a gente tenha uma análise de discurso muito mais fácil, muito mais simples, providenciada por uma máquina. E aqui eu não canso de elogiar, para mim é um modelo, é uma pesquisa que faz um acontecimento, né, no estilo Foucaultiano, que é a pesquisa da Natália e do Siddhartha Ribeiro com pacientes que frequentavam uma unidade básica de saúde e que traziam os seus sonhos, contavam os seus sonhos, associavam os seus sonhos, e isso estava lá guardado, e eles pegaram esse material, aplicaram uma análise de discurso automática em cima, o speech graph, se não me engano, foi o IA utilizado, e o speech graph produziu então uma versão em grafo desses discursos, desses pacientes falando sobre sonhos, né? Ou seja, se falar sobre outra coisa não funciona.
O que já levanta para nós uma discussão interessante. Então, os sonhos eles foram decupados, né? Levando em conta a repetição, o nível de repetição de elementos, né? O nível de arborização e o nível de conexão entre os elementos do sonho. Então você chega ali numa tipologização, né, numa matriz simbólica, no fundo, pensando na teoria lacaniana dos grafos, né, numa matriz simbólica diferencial, capaz de dizer assim, olha, esse grupo de grafos em que você tem assim maior arborização, repetição sem fechamento, em que você tem tais e tais características, elas, vamos dizer assim, se correlacionam positivamente com um surto vindouro. E de fato essa pesquisa mostrou isso, né? Que padrões, né, discursivos, grafo, antecipam, preveem. Isso é uma enormidade do ponto de vista clínico. Prevém a aparição de um surto, né, de um desencadeamento psicótico no futuro. Psicanálise e as ciências humanas em geral tem baixíssimo nível de previsibilidade, né? Às vezes, inclusive previsibilidade de mudança social, previsibilidade de quando é que acontece uma revolta, quando é que as pessoas mudam, né? Sei lá, vão pra rua, saem da rua, etc. A gente consegue explicar sempre ao depois, né? Aí é mais simples. Mas explicar no antes foi o que o Siddhartha e a Natália conseguiram aí, e usando o modelo dos sonhos. Vocês sabem que no Oráculo da Noite o Siddhartha já tinha retomado várias ideias do Freud, né, para mostrar que elas são compatíveis sim com o que a neurociências vem fazendo no estudo dos processos oníricos. Então a gente pode imaginar que outras descobertas, né, desse tipo possam vir a acontecer com o uso de, não sei se o ChatGPT, né, porque aí a gente está falando de um instrumento que, até onde eu pude constatar, ele ainda não dá para ter um perfil exato do que isso vai virar. Vamos analisar um pouco os programas de saúde mental, de chat, que reproduzem a relação terapêutica. Aliás, é interessante ver que isso sempre foi uma ponta, um horizonte, né, o caso problemático para o pensamento de máquinas, né, para machine learning. Quando saiu o Apple segunda versão, logo depois do TK 85, Z900, nos anos 85, mais ou menos por aí, 84, um programa disponível era o ELISA. O ELISA era um programa que mimetizava a ação de um psicoterapeuta rogeriano, né? Então você falava com a máquina, era muito interessante, então do seu ponto de vista, a produção da empatia, olha só, quer dizer, no fundo era um esquema, um algoritmo de responder segundo reflexividade, né? Então o que você pensa, o que você acha, alguns qualificativos básicos, né? Nós não produzimos nada muito mais interessante do que o ELISA nesses, né, são quase 40 anos. Pode ser que venha, pode ser que aconteça, né? Mas em geral as máquinas psicoterapêuticas, elas são mais máquinas morais, né? De faça assim, experimente assim, porque tal, aquilo, ou seja, que você tem receitas, né? Você tem procedimentos que você indica para quadros, né? O que qualquer um que trabalha com clínica sabe que assim funciona, mas no básico, né? Funciona no atacado. Isso aí não mexe mesmo no core do conflito. Acho que é difícil a gente integrar também a segunda parte da história, né? Vamos dizer, psicoterapia, síntese, é palavra em relação, né? Palavra é como é que você está com o outro. No domínio da palavra, né, da arte da interpretação, das combinatórias significantes, das composições até poéticas, né? Se você pega um repertório muito grande, até você consegue.
Mas e o tempo para sincronizar na transferência e acertar aquela interpretação naquele momento? E eu acho isso mais difícil. Eu acho que a gente ainda está num nível de pesquisa, e aí eu citaria um outro trabalho do Siddhartha e da Natália, que é um trabalho incrível, em que eles puseram, né, num grande acervo assim, uma quantidade imensa de textos, né, de textos, os Rig Veda, os textos da Mesopotâmia, a Bíblia, Romantismo, Machado, até os textos brasileiros contemporâneos, puseram tudo que conseguiam colocar num grande acervo e fizeram análise speech graph, análise de discurso desse material, e descobriram coisas muito interessantes de como certas propriedades, né, de oralidade vão se transformando ao longo do tempo, de como eram os textos antigos, que eram feitos um pouco assim para serem repetidos pela memória, para serem declamados, para serem falados, né, e portanto tem esquemas, né, de auxílio à memorização, e que uma tese muito bonita desse trabalho é que a história da escrita, né, repete, de certa maneira, a ontogênese da escrita e da relação da linguagem na criança. Os textos mais antigos, eles se aproximam dos primeiros, do ponto de vista sintático, do ponto de vista de organização de linguagem, dos primeiros vagidos, né, da criança, e à medida que a criança vai desenvolvendo discursos narrativamente mais complexos e mais enfim, lexicalmente mais difíceis, olha só, isso acompanha um pouco, isso mimetiza um pouco, né, fazendo aí um reencontro com essa hipótese, antiga hipótese freudiana, né, de que a ontogênese repete a filogênese, dando assim um eco para essa maneira de pensar. São pesquisas muito bonitas, mas parece assim, né, tudo muito longe ainda do tete-a-tete da clínica, do tempo real da clínica, do que a gente faz ali on time, né, na hora com esses dispositivos que se você tiver que parar para usar, já está errado, né? Tem que ser uma coisa assim que vai automaticamente te iluminando alguma coisa para te ajudar a pensar, né, durante a sessão. Eu acho que esses aparelhos de apoio à prática psicoterapêutica devem entrar aí no mercado. Eu devo ver isso ainda em vida. Se não, manda lá pelo Aqueronta. Eu vou estar lá no Averno, brincando com as Danaides, encontrando o Sísifo, encontrando o Pigmalião, encontrando os heróis e também os semideuses que estão lá no Aqueronta, né? Estão lá no Efígie, que estão lá no Estige. É isso aí, gente. Inteligência artificial e inteligência natural. Existe isso? Essa divisão? Ou toda inteligência é natural e artificial? I don't know. Beijinho e aperto eletrônico de mão.